Oi, queridas! Hoje eu gostaria de fazer esse cachecol, que ele fica com esse ponto que é muito bonitinho. Eu trabalhei o meu usando uma lã que é 50 gramas, 133 metros. Para fazer a minha, que é 1,70 m, eu precisei de 250 gramas. A minha lã me pedia uma agulha número 4,5, mas eu trabalhei com uma agulha número 5, porque esse é um ponto que ele já fica mais apertadinho, então eu queria uma agulha um pouco maior, para que ele possa ficar um pouco mais macinho. Vamos para o passo a passo? Para fazer o meu trabalho, eu vou usar essa lã, que é uma lã acrílica, é 50 gramas, 133 metros. E vou trabalhar com uma agulha número 5. A lã me pede uma agulha número 3,5, mas eu vou trabalhar com a minha agulha número 5. Eu vou precisar de uma quantidade de correntinhas que seja múltiplo de 2, que seja par. Por isso, no meu, eu vou trabalhar 250 correntinhas. Então, eu vou fazer todas as minhas 250 correntinhas e depois eu volto. Já trabalhei as minhas 250 correntinhas, vocês trabalham a quantidade que quiserem para que fique do comprimento que vocês desejam. Agora, eu começo a primeira carreira, pulando a primeira correntinha sem trabalhar, vou lá na minha segunda correntinha e trabalho um ponto baixo. Passo uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e trabalho um ponto baixo. Trabalho uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e trabalho um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e faço um ponto baixo. Então, assim, eu vou trabalhar toda essa carreira. Já trabalhei toda a minha carreira. Ela ficou assim. Agora, eu começo a minha segunda carreira trabalhando uma correntinha. Viro o meu trabalho. E nessa carreira, eu não vou trabalhar aqui da primeira carreira, mas vou trabalhar aqui embaixo, onde eu trabalhei, no meu caso, as 250 correntinhas. Então, eu vou aqui, aonde eu tenho a minha primeira correntinha, que na primeira correntinha eu já trabalhei o ponto baixo, e vou trabalhar nela um meio ponto. Por isso, eu pego a minha laçada, entro lá na minha primeira correntinha e trabalho o meu meio ponto. Trabalho uma correntinha, vou pular a minha segunda correntinha e a terceira sem trabalhar, vou lá na minha quarta correntinha e trabalho um meio ponto. Trabalho uma correntinha, vou pular uma correntinha sem trabalhar, porque nessa correntinha eu já trabalhei o ponto baixo. Vou naquela depois, que nela ainda eu não trabalhei nenhum ponto, e trabalho um meio ponto. Trabalho uma correntinha, pulo a próxima correntinha sem trabalhar, que é onde eu já trabalhei o ponto baixo, vou naquela depois, que ainda não trabalhei nela, e trabalho um meio ponto. Trabalho uma correntinha, pulo uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois, que é a correntinha que eu ainda não tenho nenhum ponto nela, e trabalho um meio ponto. Uma correntinha, vou pular uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois e trabalho um meio ponto. Uma correntinha, vou pular uma correntinha sem trabalhar, vou naquela depois, que é sempre aquela que eu não tenho ainda nenhum ponto nela, e trabalho um meio ponto. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa minha carreira.
Então, eu já trabalhei toda a minha carreira. Fiz o último meio ponto, onde eu tinha a última correntinha que ainda não tinha sido trabalhada. Agora, na próxima correntinha, eu já tenho o meu ponto baixo. Então, eu vou aqui no meu ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei essa minha carreira. Vou começar a próxima carreira trabalhando uma correntinha, viro o meu trabalho, vou lá no mesmo pontinho onde eu trabalhei o meu ponto baixíssimo, entro no mesmo lugarzinho onde eu trabalhei ele e vou trabalhar ali um meio ponto. Fica quase como se esse meio ponto fosse em cima do ponto baixíssimo, porque ele vai trabalhado ali no mesmo lugarzinho lá embaixo. Nessa carreira, eu vou trabalhar ela pegando na minha primeira carreira. Por isso, agora eu trabalho uma correntinha. Vou aqui, lá onde eu tenho a minha primeira carreira, eu tenho o meu meio ponto, que ele está aqui, e eu tenho o ponto baixo, que tá ali do ladinho dele. Eu tenho o meio ponto da segunda carreira e o ponto baixo da primeira carreira. Eu vou ter que entrar entre os dois, por isso, eu trago um pouquinho pra cá esse meio ponto. Aqui, entre o meio ponto e o ponto baixo, ficou um espaço. Vou dentro desse espaço e trabalho o meio ponto. Então, eu entro ali na primeira carreira, entre o meio ponto e o ponto baixo, e trabalho o meu meio ponto. Trabalho uma correntinha, vou lá onde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele do ponto baixo da carreira de baixo, aqui no meio dos dois fica um buraquinho, vou ali dentro, pegando lá na primeira carreira, entro com a minha agulha lá na primeira carreira e trabalho o meio ponto. Trabalho uma correntinha, vou onde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele do ponto baixo lá da carreira de baixo, aqui no meio vai ficar um buraquinho, entro lá no buraquinho da primeira carreira, porque nessa carreira eu vou trabalhar sempre pegando lá na primeira carreira, e vou trabalhar um meio ponto. Trabalho uma correntinha. Vou onde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele do ponto baixo da primeira carreira, que entre os dois vai ficar o buraquinho, entro naquele buraquinho e trabalho um meio ponto. Trabalho uma correntinha, vou onde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele do ponto baixo da primeira carreira e trabalho um meio ponto. Faço uma correntinha, onde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele do ponto baixo da primeira carreira e trabalho o meio ponto. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira até fazer ali o meio ponto, que fica entre o meio ponto da carreira de baixo e o ponto baixo da primeira carreira. Agora, eu venho aqui aonde eu tenho o próximo meio ponto, que foi o primeiro ponto da carreira de baixo. Vou ali onde eu tenho o meu meio ponto e trabalho um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Vou agora começar a próxima carreira, que eu vou trabalhar como eu trabalhei nessa carreira de baixo. Por isso, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho, vou ali no mesmo pontinho onde eu trabalhei o ponto baixíssimo e trabalho um meio ponto. Então, eu pego a minha laçada, entro lá e trabalho o meu meio ponto. Trabalho uma correntinha,
Vou aqui onde eu tenho o próximo meio ponto, que nessa carreira fica meio ponto com meio ponto, porque eu, na segunda carreira, eu trabalhei o meio ponto e na terceira também. Então, eu vou aqui separar o meio ponto da minha terceira carreira com o meio ponto da segunda carreira. E aqui entre os dois vai ficar um buraquinho. Ali eu trabalho o meio ponto. Eu trabalho agora na segunda carreira, porque eu trabalho sempre uma carreira embaixo daquela que eu acabei. Por isso, eu vou lá na segunda carreira e trabalho o meio ponto. Faço uma correntinha, vou aqui onde eu tenho o meio ponto da terceira carreira com o meio ponto da segunda carreira, separo os dois, fica aqui um buraquinho lá na segunda carreira, entro lá na segunda carreira e trabalho o meu meio ponto. Trabalho uma correntinha, vou onde eu tenho o próximo meio ponto da terceira carreira, separo ele com o meio ponto que tem na segunda carreira. Aqui entre os dois fica um buraquinho, vou ali e trabalho o meio ponto. Trabalho uma correntinha, vou onde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele, aquele da terceira carreira com aquele da segunda carreira, fica ali o buraquinho lá na minha segunda carreira e vou lá e trabalho o meio ponto. Uma correntinha, vou no próximo meio ponto da terceira carreira, separo com aquele da segunda, fica o buraquinho lá na segunda carreira, vou lá e trabalho o meio ponto. Então, vai ficando assim. Vou continuar assim, trabalhando toda a minha carreira. Então, eu já trabalhei a minha carreira, fiz aqui o meu último meio ponto. No último ponto onde se encontra o meio ponto com aquele da carreira de baixo. Fui lá entre os dois e trabalhei o meio ponto. Agora, aqui, eu tenho só um meio ponto que ele fica sozinho, que é aquele primeiro meio ponto que nós trabalhamos na carreira de baixo. Eu entro nesse meio ponto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou começar a próxima carreira, trabalhando uma correntinha. Viro o meu trabalho, vou entrar ali no mesmo lugarzinho onde eu entrei para fazer o meu ponto baixíssimo e trabalho o meio ponto. Faço uma correntinha, vou aqui onde eu encontro o meio ponto da última carreira e tenho o meio ponto da penúltima carreira. Vou separar os dois aqui no meio deles. Eu vou entrar lá na penúltima carreira, entro com a minha agulha e trabalho o meio ponto. Uma correntinha, vou onde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele do meio ponto da penúltima carreira. Vou lá na minha penúltima carreira e trabalho o meio ponto. Uma correntinha, vou onde eu tenho o próximo meio ponto da última carreira, separo ele do meio ponto da penúltima carreira, no meio fica um buraquinho. Entro com a minha agulha lá na penúltima carreira entre os dois pontos e faço um meio ponto. Uma correntinha, vou lá no próximo meio ponto, separo ele daquele da penúltima carreira, fica o espaço, entro naquele buraquinho lá na penúltima carreira e trabalho o meio ponto. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa carreira e todas as outras carreiras que eu preciso para que ele fique do tamanho que eu quero. Eu vou voltar só para trabalhar a última carreira juntas. Então, eu já trabalhei as carreiras que eu preciso para que ele fique do tamanho que eu quero. Por isso, agora, eu vou trabalhar a última carreira. A minha última carreira, eu vou trabalhar praticamente a mesma coisa que eu trabalhei até agora, só que ao lugar de fazer o meio ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Por isso, eu começo a minha carreira trabalhando uma correntinha, vou ali no mesmo lugar onde eu já trabalhei o meu ponto baixíssimo e trabalho um ponto baixo.
Trabalho uma correntinha, vou ali onde eu tenho o meu primeiro meio ponto, vou separar ele do meio ponto da penúltima carreira, entro lá na penúltima carreira, entre os dois pontos e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, vou onde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele do meio ponto da penúltima carreira, entre os dois eu entro com a minha agulha e trabalho um ponto baixo. Trabalho uma correntinha, vou aonde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele do meio ponto da penúltima carreira, entro lá na penúltima carreira e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, vou onde eu tenho o próximo meio ponto, separo ele do meio ponto da penúltima carreira, entro entre os dois da penúltima carreira e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, vou onde eu tenho o próximo meio ponto da última carreira, separo ele do meio ponto da penúltima carreira, entro com a minha agulha lá na penúltima carreira e trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando toda essa carreira, que será a minha última carreira. Já trabalhei toda a minha carreira. Então, assim, aqui em cima ficou praticamente como nós começamos aqui embaixo, porque também aqui embaixo a primeira carreira foi trabalhada em pontos baixos. Então, agora eu posso cortar o meu fio e arrematar, porque meu trabalho já está pronto. E assim, o meu cachecol já está pronto. Tenho aqui um ladinho que fica já com o acabamento aqui no começo, que é onde nós começamos as carreiras, e fica assim, dos dois ladinhos, e o meu ponto. Muito obrigada a todas. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e até a próxima.